Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai ter um papo diferente nesse vídeo, né? Porque numa véspera de jogo, o mais natural é que a gente fale sobre a partida de amanhã contra o Maringá e tudo mais. Só que eu acho que o grande desafio, o grande jogo, o grande confronto que o Atlético tem nessa temporada é muito claro que pra mim não é o Maringá, não é o Coritiba, não é o Paysandu na estreia da Série B, é esse processo de reconstrução. O Atlético não está se reconstruindo para 2025, está se reconstruindo para ter uma estabilidade em 26, 27, 28, 29, que o clube volte ao caminho da competitividade no nível mais alto. E para isso não adianta só o campo e bola. Óbvio que uma extensão de trabalho do Maurício Barbieri, diferente do que a gente vem fazendo nas últimas temporadas, é importante. Óbvio que a gente conseguir manter jogadores importantes como o Zapelli e tudo mais, também tem um valor muito grande. Óbvio que a gente descobrir talentos como o Isaac também tem um valor muito grande, mas eu quero falar sobre uma peça que está um pouquinho fora desse campola, que é o Rodrigo Possebon. Rodrigo Possebon chega para assumir o cargo de diretor de futebol do Clube Atlético Paranaense depois de uma temporada de rebaixamento e depois de uma temporada onde a diretoria do clube como um todo ela chega com muita pouca moral. Se você for pegar o movimento da torcida, a maioria dos torcedores entende que os grandes responsáveis por tudo que aconteceu na temporada passada são principalmente dois nomes. O primeiro, obviamente, Mário Celso Petralha, e logo depois, quase que seguidamente, assim, até pela responsabilidade de montagem de elenco, o querido Márcio Lara, né, que durante muito tempo foi esse diretor financeiro, assumiu um cargo no futebol e não conseguiu acompanhar o êxito que ele tinha, ou pelo menos o reconhecimento que ele tinha como diretor financeiro. Então cai no colo do Possebon, é uma escolha da Ana Lúcia, da filha do Petralha, o Possebon, que já tinha passado, por exemplo, pelo Inter, mas estava lá no Barra de Santa Catarina, se eu não estou enganado, é uma escolha dela para assumir esse cargo de diretor de futebol. E, cara, por enquanto, assim, é um vídeo de elogio ao Possebon. A gente pode chegar no meio da temporada tá criticando, no final da temporada tá criticando, mas até agora, cara, eu acho que não tem nem muito do que reclamar em relação ao Possebon. E por que me motivou vir aqui fazer esse vídeo? Porque logo depois de tudo que aconteceu em Atlético e Maringá, a gente prejudicado por causa de arbitragem, a gente tendo que jogar naquele campo, logo o Atlético se movimenta, já tá na federação cobrando respostas, cobrando melhorias. E no final das contas é essa a posição que a gente quer de um diretor de futebol. Que ele esteja atento ao mercado, que ele esteja atento às necessidades, que ele esteja atento à capacidade competitiva da equipe. E o Possebon, eu fui conversar com algumas pessoas de dentro do clube, por enquanto também vem sendo uma unanimidade no sentido de ser uma peça muito presente. Acompanha os treinos, conversa muito com os jogadores, conversa muito com o Barbieri, conversa muito com os profissionais para entender necessidades, para entender demandas, para abafar algumas situações de insatisfação. Então o Possebon ele se mostra muito presente e o Possebon ele está nesse desafio de recuperar a credibilidade que a diretoria perdeu principalmente na temporada passada, mas já acho que é uma perda de credibilidade que vem desde o Alexandre Matos. Então, no final das contas, você ter o Possebon nesse dia a dia como uma peça influente, você ter o Possebon nesse dia a dia como uma peça ativa, traz muita moral para um cara que precisa ter moral. A gente não tá falando de uma peça qualquer, a gente tá falando do diretor de futebol, do responsável pelo departamento de futebol do Clube Atlético Paranaense. Então esse personagem ele precisa ser ativo, então esse personagem ele precisa estar ali no dia a dia realmente sendo, um cara influente para que a gente não tenha essas decisões chegando em quem não tem que chegar. Desculpa, depois da temporada passada, Márcio Lara não tem que opinar no futebol. Aguinaldo não tem que operar no futebol. E querendo ou não, o Possebon é um cara de uma experiência muito grande no futebol. Querendo ou não, é um cara com passagem de anos e anos e anos pelo Manchester United. Alguma coisa ele aprendeu. Óbvio, além da especialização que ele passou para chegar até a condição de se tornar um gestor de futebol.
Então você ter um cara com essa vivência, assumindo um cargo importante, entendendo a importância de você ter ali um diretor presente, é muito legal no aspecto de um Atlético que não tinha isso na temporada passada. Tinha até personagens presentes, mas personagens pouco ativos. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e também falar sobre a montagem de elenco. Hoje dá pra dizer que o Possebon fez um ótimo trabalho na montagem de elenco do Atlético. Ah, ainda falta lateral esquerdo, ainda falta lateral direito. Ele conseguiu manter Zapelli, ele conseguiu manter Mastrani, ele conseguiu manter Esquivel, ele conseguiu manter João Cruz, que ele conseguiu manter Mikael. 5 jogadores que tinham propostas. 5 jogadores que poderiam estar na Série A. 5 jogadores que trazem um suporte técnico muito grande para o time que o Atlético tem hoje. Conseguiu trazer jogadores importantes em concorrências difíceis. Conseguiu trazer, por exemplo, o Léo. Conseguiu trazer o Luiz Fernando. Jogadores que estavam ali numa condição de, pô, será que vem, será que não vem? Óbvio, sempre acompanhado do Wilton, esse trabalho do Possebon, mas essa montagem de elenco eu acho que foi muito exitosa. Jogadores experientes, o Juliano, o Patrick. Depois de um time que cai, conseguir trazer esses caras é porque você tem um cara ali sabendo negociar, sabendo passar a firmeza do projeto, a credibilidade do projeto. Acho importante a gente falar também das saídas. Conseguir um bom negócio com o Léo Godoy. Da gente não ter que pagar uma fortuna que a gente pagava por mês pro Léo Godoy. A gente teve a dispensa de líderes históricos do grupo. Thiago Heleno, Pablo, Fernandinho, Nicão. E esse processo ele aconteceu de maneira suave, não teve uma grande crise. Nesse processo que poderia ser muito pior administrado. Então, assim, por enquanto, o saldo do Possebon para mim é muito positivo. Muito positivo. E eu fiz questão de comentar porque é aquela velha história. O que a gente vê dentro de campo é reflexo do que acontece fora de campo. Isso não é, enfim, uma fala solta. Os bastidores influenciam muito dentro de campo. E ano passado o Atlético teve bastidores muito complicados. E ano passado o Atlético teve bastidores muito difíceis. Então a gente vê um bom começo de um trabalho de um diretor, promete que numa temporada que vão existir turbulências, que vão existir instabilidade, que o Atlético saiba passar por essa instabilidade muito melhor. Que o Atlético saiba passar por essa instabilidade de maneira muito mais suave. Que eu acho que no final das contas é o desafio que a gente tem ao longo da temporada como um todo mesmo. Então, assim, é um processo de reformulação que afeta o clube como um todo. É um processo de reformulação que afeta o campo bola, afeta o departamento de futebol, afeta o departamento de mercado. Acho que a gente também pode elogiar o departamento de mercado. O trabalho do Wilton, o trabalho do Ricardo. Profissionais que estavam no Vasco e eram muito criticados, mas acho que nessa montagem de elenco do Atlético acertaram. Então, assim, quando as coisas elas estão tranquilas, é porque o bastidor está funcionando num bom tempo, podemos chamar assim. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço, tchau, tchau.